Mais um vídeo do professor Eloy trabalhando com o tema Trigonometria no Triângulo Retângulo. Escola Municipal Vicente Vieira, Garuva, Santa Catarina, Brasil. Então, a trigonometria é a área da matemática que estuda a relação entre a medida dos lados de um triângulo e seus ângulos. Temos como principais razões trigonométricas o seno, o cosseno e a tangente. Então, você tem o triângulo, só para relembrar que vocês já viam trabalhando. Você tem o triângulo retângulo, 90 graus. Do lado oposto, a medida da hipotenusa, que na fórmula do Pitágoras, no teorema de Pitágoras, chamado de A, que é a hipotenusa. Do outro lado, 90 graus. Lado oposto dos 90 graus, a hipotenusa. E aí nós temos o B e o C, que são os catetos. Então, o A é a hipotenusa, que é a medida maior do triângulo, e o B e o C são catetos. Agora, na trigonometria, nós vamos identificar os termos, trabalhando também com triângulo retângulo. Tá? Então, nós temos ali o 90 graus, do outro lado do 90 graus, lado oposto do 90 graus é a hipotenusa. Mas, na trigonometria, agora a gente não vai chamar de A, nós vamos chamar de H maiúsculo, hipotenusa. Nós temos um ângulo de abertura, que é chamado ângulo alfa, o ângulo de abertura. O lado oposto ao ângulo alfa, do outro lado do ângulo alfa, fica o cateto oposto. E o que sobra é o cateto adjacente, beleza? Então, hipotenusa é o H, que é a medida maior, que é o mesmo A, lá do teorema de Pitágoras. CO, cateto oposto, CA, cateto adjacente, e o alfa é o ângulo de abertura. E nós temos as fórmulas trigonométricas. Fórmula seno, que se escreve apenas sen na fórmula. Seno alfa igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. A fórmula cosseno. Na fórmula apenas se escreve cos, abreviação. Cosseno alfa, ele vai ficar como sendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a fórmula tangente, ela é tangente alfa igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na tangente alfa, a gente costuma fazer uma brincadeira, que é a fórmula da coca. Então, aí, ó, coca, tá bom? Cateto oposto, cateto adjacente. Continuando. Um exemplo, calcule x. Você tem o triângulo, você tem o 30, esse 30 ali é o alfa, você tem o 7 e tem o x. Então, 30 é o ângulo de abertura, que é o ângulo alfa. Vamos nomear, vamos nomear todos os termos que aparecem aqui nesse triângulo. Então, nós temos ali 90 graus. Lado oposto do 90 graus é a hipotenusa. Nós temos o 30, que é o ângulo alfa. O lado oposto do ângulo alfa é o cateto oposto. E nós temos o cateto adjacente, que é o que sobra, cateto adjacente. Beleza? Então, continuando, identificamos os termos. Agora, nós vamos ver qual é a melhor fórmula que nos ajuda para chegar lá no X que a gente quer, tá bom? Então, nós temos o CA, que é o 7, e nós temos o alfa, que é o 30, mas nós temos que chegar no H, que é o X. Então, continuando. Nós temos o conjunto de fórmulas, seno, cosseno e tangente. Observando o desenho, nós temos o CA, que é o 7, e nós queremos chegar no H. Então, fórmula que tem CA e que faz chegar no H. Aí você tem que procurar agora nesse conjunto de fórmulas que tem CA e H ao mesmo tempo. E, se você identificar com muito cuidado, você vai ver que esta segunda fórmula é a que tem CA e que chega no H. Beleza? É a segunda fórmula. Então, nós vamos trabalhar com a segunda fórmula agora, pessoal. Beleza? Continuando. A fórmula é cosseno alfa igual CA sobre H. Vamos trocar as informações. Cosseno, copia de novo. Quem é o número do alfa? O número do alfa é o 30. Então, no lugar do alfa, coloca 30. Igual CA. Quem que é o CA? É o 7, então no lugar do CA coloca o 7.
E quem é a hipotenusa? É o x, então no lugar do h, coloca o x, beleza? Agora, essa parte da fórmula cosseno 30, nós vamos usar a calculadora. E eu vou explicar ela também, o modo de usar, para você ficar aí compreendido das coisas e das funções que vão aparecer nas fórmulas trigonométricas, beleza? Vamos lá então, pessoal. Primeiro passo, você tem a calculadora, você vai verificar e vai ativar ela no modo graus. Em algumas calculadoras, você vai ter que apertar no botão e verificar se está no modo DEG, que é a mesma função de graus, beleza? Então, e nós vamos apertar no botão cos, que é a fórmula cosseno, né? E do número 30. Então você vai apertar cosseno do número 30, beleza? E aí cosseno do número 30 ficou 0,866, tudo isso aí, né? Só que eu vou estar trabalhando, pessoal, com 3 casas decimais apenas, ou seja, 0,866, tá? Continuando, eu vou pegar agora o cosseno do 30, que deu 0,866, e vou continuar o cálculo, beleza? Então, 0,866. Continuando, cosseno 30, apertou na calculadora, a resposta foi 0,866. Continuando, copia de novo 7, copia de novo x. Agora nós vamos fazer aquela multiplicação dos meios pelos extremos. Então, abaixo do 0,866 a gente coloca 1 para a gente fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. 0,866 vezes x fica 0,866x igual 1 vezes 7, 7. Deixando o x sozinho, nós vamos ter 7 dividido por 0,866. Realizou a divisão, fica 8,083. E esse é o valor do x, que é o valor do número h, que é da hipotenusa. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.